Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Hoje eu estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a história de Estevão, Estevão narrando a história aqui dos hebreus, como sucedeu, quando foi perguntado pelo sumo sacerdote, e eu estudando aqui, deu a vontade, no meu coração aí, o desejo de deixar essa mensagem no canal, compartilhar aí para você que me acompanha e assiste os meus vídeos, Mas antes eu quero aqui agradecer a todos os inscritos no meu canal. Um forte abraço a todos, muito obrigado, que nosso Deus possa conceder muitas coisas boas na sua vida, muita saúde, muita paz, muito amor, muita felicidade para você e sua família. E você que não se inscreveu ainda, eu peço que se inscreva, assiste os vídeos, compartilhe com seus amigos. Se gostar da mensagem, deixa o seu like aí, o seu joinha aí e ative o sininho na posição todas para crescimento do canal. Então é isso, meus queridos. Hoje eu quero deixar essa mensagem, compartilhar com você aí que me acompanha no YouTube. Estevão, quando foi ministrar ali em Israel, o sumo sacerdote do templo ali faz essa pergunta para Estevão. Atos dos Apóstolos 7, a partir do versículo 1. Disse o sumo sacerdote: porventura são assim estas coisas? Aqui está uma interrogação, uma pergunta, a Estevão, que o sumo sacerdote faz, que ele no sumo sacerdote é do templo, no templo tinha os escribas, os sumos sacerdotes, os doutores da lei. Então esses caras, eles, quando ia ministrar a palavra, que nós sabemos aqui que Estevão, depois da morte e ressurreição de Jesus, Estevão ministra o evangelho. E aí eles, por causa da lei, eles já começam ali a atrapalhar. A gente vê que Jesus teve grandes e sérios problemas, problemas com eles ali, com esses caras. E agora, já com Estevão, esses homens, eles se sentiam ali acima da lei. Então, tudo que eles achavam que estava fora da lei, dos rudimentos da lei ali aplicado por eles, eles atrapalhavam e questionavam. Então, Estevão aqui já vai responder a eles. Versículo 2, hein? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouve. Aí ele chama a atenção do povo, os pais ali, para ouvir. Ouve, o Deus da glória apareceu nosso pai, Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E aqui Estevão vai narrar a história. Versículo 3, disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então aqui Estevão está narrando o que Deus fala para Abrão na época e depois Abraão. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então aqui ele está respondemos o sacerdote ali e contando, narrando a história do como foi acontecido para os hebreus, os judeus que talvez não conheciam ali também a história toda, E Estevão continua, versículo 5, que não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão e depois dela a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Então ele está contando o caso que Deus fala para Abraão, Prometeu dar aquela terra à descendência de Abraão, mesmo Abraão não tendo filho ainda. Versículo 6. Pois Deus disse que a sua descendência seria
peregrino, seria peregrina, em terra estranha, e que escravizariam e maltrataria por 400 anos. Olha para ver, antes dos filhos de Abraão vinham ao mundo, Deus já dá aqui, né, o que vai acontecer. Deus já fala, olha, você vai ter filho, você vai ter descendência, só que vai ser escravo numa terra aí, né, e depois vai voltar e me servir aqui em Canaã, nessa terra. Isso, voz de Deus para com Abraão, né, e aqui quem está narrando essa história é Estevão, antes de morrer. Versículo 7, mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Então Deus aqui já fala, ó, eles vão vir escravo, depois volta de lá, eu tiro eles de lá, eles vêm aqui para me servir, nessa terra que eu vou dar para eles. Versículo 8, e deu-lhe o pacto da circuncisão, assim então gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaac gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Olha aqui para ver. De Adão até Abraão, até Jacó, não tinha leis, tinha o pacto da circuncisão. Era um pacto de Deus com Abraão. E quando Isaac nasce, Abraão, já no 8º dia, já leva Isaac para ser circuncidado. Versículo 9. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Está vendo aqui que agora já é a descendência de Abraão. Jacó teve 12 filhos, né? Que é as 12 tribos de Israel. Só que quando José começa a ter o sonho, né? Aquele sonho que ele vê as estrelas ali, 12 estrelas, e ele, né? Eles entenderam que incluía o pai, né? Deles ali, e José ia liderar eles. Depois José teve um outro sonho ali de 12 molhos ali, e eles entenderam que era 12 com o pai e mais José liderando. E aí eles ficaram com inveja, e aí eles venderam José para o Egito. E Estevão está narrando para o sumo sacerdote, o sacerdote ali da época, isso aqui porque ele fez aquela pergunta. Pode ser isso assim mesmo, né? Como nós vimos lá no início. Versículo 10. E o livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Olha aí, eles venderam José, mas Deus pôs a mão. Aqui é meu escolhido. E venderam, José foi lá para o Egito. Teve aquela história ali da... E chegou lá, Potifar compra José como escravo, né? Dos mercadores lá que comprou. E José vai para a casa de Potifar. Se serve lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar viu José muito bonito, um cara formoso, né? Ela tem a história lá que ela tentou ficar com ele, ele rejeitou, mas a capa dele saiu na mão dela e ele fugiu. E quando Potifar chega, Potifar fala que... Ela fala para Potifar que José atacou. E ali está a capa de José. E aí Potifar prende José. José vira prisioneiro, né? Ali no Egito. E depois José revela sonhos lá na prisão, inclusive o do padeiro, do rei ali, o sonho ali. E depois José vira governador do Egito. Vamos estudar. E aqui Estevão está narrando esta passagem. E uma passagem, né, muito linda, se Estevão, se não tivesse matado Estevão, mas Estevão aqui narra a história, né, bem detalhada para o sacerdote ali, versículo 11. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, isso aqui Estevão falando, e grande tribulação a nossos pais, não achavam alimento. Olha para ver aqui, já falei em tribulação 2 vezes agora, pela 2ª vez. O sistema religioso, aí o sistema religioso de hoje, os irmãos aí do sistema, ele está aguardando a tribulação, né? Lembrei dessa passagem, está aguardando a tribulação do último dia, do cumprimento do Apocalipse, que eles esperam que vai ter a tribulação, Jesus vai empunhar a igreja deles e subir, os demais vão ficar. Aí na internet circulam uns vídeos, né, aí simulando o povo subindo, né, os
os crentes subindo, até com as asas para encontrar com Deus nas nuvens. Mas isso é mito. Isso já, os eleitos de Deus já aconteceu, né? Esse negócio já aconteceu, Jesus já veio, já julgou. Não é a igreja evangélica, não é a igreja de hoje. Jesus julgou aqueles irmãos hebreus ali, né? Daquela época ali que Jesus falou, não passa geração sem que todas as coisas aconteçam. Ali em Mateus fala isso. Mas os irmãos do futuro estão esperando essa tribulação. Então esse é outro estudo, depois a gente vamos estudar nesse respeito da tribulação. Atos 7, versículo 12, seguindo aqui Estevão, né? Narrando ali para o sumo sacerdote. Ele fala, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. Então ele fala, quando Jacó soube que no Egito tinha comida, Jacó manda agora os 11, né? Não era mais 12 que José já tinha sido vendido, então manda eles lá atrás de comida. Versículo 13. Na segunda vez, deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então, quando José conhece os irmãos ali, José chega no Faraó e fala, esses caras são meus irmãos. Mas José não fala para Faraó o que aconteceu, né? Ele não conta a história que foi vendida e tal, mas ele fala que aqueles caras ali são os irmãos deles. Assim, Estevão continua narrando. 14. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela. 75 almas, olha para ver, já tinha bastante gente, né? Na família de Jacó, na família de José, 75 pessoas. 15. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. Então ele morreu José morreu Jacó, José, os 12 ali, né? Morreu, que é os nossos pais, que ele fala aqui, que Estevão está falando, é os patriarcas, né? Os 12 ali. 16. E foram transportados para Siquém e depositaram na sepultura que Abraão comprara por certo preço, em prata aos filhos de Hermon, aos filhos de Amor, em Siquém. Então aqui eles pegaram os restos mortais ali deles e trouxeram ali e sepultaram nessa sepultura que Abraão tinha comprado. Versículo 11. Enquanto se aproximava o tempo da promessa de que tinha feito Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. E aí o povo crescia, multiplicava, casava e tinha filhos e mais filhos, seguia a vida normal, né? Seguia a vida normal. Só que lembra lá que Deus disse que eles iam ficar 400 anos sendo escravo. E ali os mais velhos iam morrendo. Ali já foi mais, eu acho que mais de 6 gerações ali, né? Agora os costumes já é outro, agora o povo já nem sabe mais desse pacto de Deus com Abraão, entende? Porque agora já mudou, agora já é escravo, agora escravo não tem direito a nada, só trabalhar. E aqui segue Estevão narrando para o sumo sacerdote, ou o sacerdote ali, o acontecimento. Versículo 18, até que se levantou ali outro rei, que não tinha conhecido José. Está vendo? Aquele rei que conheceu José ali como... colocou José como governador, morre. José ali já não está mais vivo, a descendência ali, outro rei que vem, não conhece mais esse povo como convidado do rei. Versículo 19, usando esse de astúcia contra a nossa raça. Olha para ver, ele fala, esse rei agora já usa de astúcia contra a raça do judeu, a raça judaica. Maltratou a nossos pais ao ponto de fazê-los enjeitar seus filhos para que não vivessem. Olha para ver. Isso aqui foi uma coisa, né, que quando a gente lê lá em Êxodo, quando nasceu, né, quando nasceu ali, estava nascendo ali, para não aumentar muito, o faraó, aquele faraó ali agora manda as parteiras matar as crianças ali, os meninos, no parto. Seguindo,
Estevão continua dizendo, versículo 20: Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. 21. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó recolheu e o criou como seu próprio filho. Olha como é que é os planos de Deus. 22. Assim, Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Moisés virou um príncipe, né? Foi criado como príncipe e ali Moisés era poderoso em palavras e obra. Então ele sabia falar como sabia fazer. É isso que Estevão está falando para o sumo sacerdote. E você acompanha na sua Bíblia aí que eu creio que não está diferente. Versículo 23. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus pais, os filhos de Israel. Né? 24. E vendo-lhe um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou-o, oprimindo, matando o egípcio. Ali Moisés, quando vê o egípcio maltratando o hebreu, Moisés vai e mata o egípcio. 25. Cuidavam que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. Moisés já tinha no coração que através dele ele já pensava, eu vou libertar meus irmãos daqui. E ele já pensava isso. Mas os judeus lá, os hebreus, não pensavam. E Estevão continua contando a história. 26. No dia seguinte apareceu-lhe quando abrigavam e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos maltratais uns aos outros? Ele vê 2 hebreus brigando ali, ele vai aconselhar, né? 27. Mas o que fazia injustiça ao seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz sobre nós? E o cara já deve estar nervoso ali brigando com o outro, né? Já fala com Moisés: Quem te colocou chefe sobre nós? 28. Acaso queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Olha para ver, ele descobriu, ele viu ali o próprio hebreu viu Moisés defendendo o irmão de sangue dele, né? O irmão ali, o hebreu, Moisés matando o egípcio, aqui Estevão está narrando, e agora ele pega e joga isso na cara de Moisés. 29. A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Aqui Moisés foi, chegou lá, Moisés casou, e a esposa teve 2 filhos. 30. E passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo do deserto, do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça, olha para ver. Passou mais 40 anos e que o negócio demora, não é tão rápido assim. 31. Moisés, vendo isto, admirou-se da visão e aproximou-se de ele para observar, soou a voz do Senhor, que Deus já fala. Estevão continua narrando. 32. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Nossa, mas imagina ali a cena, né? Moisés ouvindo tudo isso, a voz de Deus, e Deus revelando para ele quem era Deus, né? E ali, Moisés ali olhando ali, eu imagino, eu posso imaginar, né? 33. Disse-lhe então o Senhor: Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha, Deus mandou ele tirar as sandálias do pé. 34. Vi com efeito a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem enviar-te-ei ao Egito. Olha para ver, Deus fala para Moisés que viu a aflição do povo dele, dos escolhidos dele lá no Egito. Agora Deus chama Moisés e fala que eu vou livrar eles através de você. E Estevão continua narrando, isso aqui quem está falando é Estevão, contando ao sumo sacerdote como foi que aconteceu, ao sacerdote ali do templo, como foi que aconteceu, porque ele fez a pergunta:
35. E a este Moisés que lhes havia repelido, dizendo: quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça, aqui Estevão narrando. 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Agora eu imagino a cara do sacerdote vendo Estevão, falando, jogando tudo isso aqui na cara dele, né? Sabe assim, as palavras. E ali, ele deve que achou que Estevão ia dar uma palavra resumida. E Estevão estava todo cheio do Espírito Santo, todo cheio da presença de Deus. E Estevão pega e vai dizendo essas palavras que eu estou lendo aqui. Vê na sua Bíblia aí que está do mesmo jeito, é maravilhoso ler isso daqui. 37. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta como eu. Moisés falou para eles. 38. Este é o que esteve na congregação no deserto, como anjo que lhe falava no monte Sinai, e como nossos pais, o que recebeu palavras de vida para vos dava. 39. Ao qual os nossos pais não sequer obedeceram, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito. Olha, isso aqui aconteceu. Vê lá no livro de Êxodo, lá que você vai entender o que Estevão está narrando aqui para o sacerdote. 40, versículo 40. Dizendo a Arão: faz-nos Deus que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que ele aconteceu. Então Moisés volta lá, né, vai lá no monte, ali porque Deus vai constituir as leis, e lá Moisés demora lá, escrevendo as tábuas lá pelo dedo de Deus, das leis. E aí eles falam com Arão ali para fazer um Deus ali para eles. Vamos ver o que aconteceu. 41. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegravam nas obras das suas mãos. Olha, povo ingrato. 42. Mas Deus se afastou e os abandonou ao oculto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Então as promessas, meus irmãos, era para a casa de Israel, os descendentes de Israel, os profetas, né? Hoje ainda tem profeta por aí, nas suas profetadas deles. Nós sabemos que não é época mais de profeta, esse negócio de profeta já foi, e era para a casa de Israel. E Estevão continua dizendo, 43, antes carregaste o tabernáculo de Moloque e as estrelas do deus Refã, figuras que vos fizeste para adorá-las. Desterras-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Olha para ver, meu Deus. E aqui Estevão continua, 44. Entre os nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenaram que aquele que disse a Moisés que fizeste segundo o modelo que tinha visto. Olha, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo e Deus dá as instruções ali, é para fazer como Deus instruiu ali Moisés, não para fazer como, né, como eles entendiam ali e faziam. 45, qual nossos pais, tendo por sua vez recebido, levaram sobre a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi. Olha, até na época de Davi teve ali a expulsão daquele povo ali, né, dos cananeus ali, de Canaã, da geração daquela nação que morava ali. Deus expulsa para colocar essa nação, os hebreus ali, né? E aqui Estevão continua dizendo para o sacerdote, 46, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dado achar
habitação para Deus de Jacó? 47. Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa, 48, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. Olha para ver. Os irmãos aí do sistema religioso, eu acho que eles não leem essa passagem. Olha Estevão falando aqui, mas o Altíssimo não habitam em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. Eu entendo que se eles estão lendo a Bíblia, eles não estão entendendo. Entende? Porque está escrito. 49, o céu é meu trono e a terra escablas dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Olha o que Deus diz, maravilhoso isso, né? Então, se tudo foi feito pelas mãos de Deus, que casa edifica para Deus? Qual casa que Deus vai habitar se tudo é dele? 50. Não fez porventura minhas mãos todas essas coisas? Olha, Estevão falando, né? Narrando o que aconteceu, e agora Estevão está falando para o sumo sacerdote, que nesse templo não existe mais templo, não precisa mais casa para Deus, como os irmãos do sistema aí diz que tem que ter uma igreja, que se não tiver igreja, como é que fala? Desgrejado, né? Desengrejados, acho que é isso. Então, ontem eu estava conversando com uma irmã e eu vi que o conhecimento dela não era muito, mas ela entende que precisa do pastor e precisa de um templo. E que se não tiver no templo, Deus não está no meio deles. Então eu falei, pois é, minha irmã, está errado, não é assim. Mas ali tivemos uma dificuldade ali porque ela não queria entender, mas eu estudei para ela, né, um pouco da Bíblia e tudo. Mas eu vi que não foi muito proveitoso por parte dela. 51 homens de dura cerviz, aqui Estevão já falando com eles, incircuncisos de coração, ouvindo vós, sempre resistes ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós fazem. Assim como eles, Estevão fala, assim como os antepassados rejeitaram a Deus, vocês também estão rejeitando o Espírito Santo. 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais até matar os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas? Falando daqui que eles traíram Jesus e mataram Jesus, e homicidas. Estevão acusa eles agora de ser homicida pela morte de Jesus. 53. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não guardaste. Então, se eles ali que receberam a lei, se eles tinham os doutores da lei, os escribas ali, eles não guardou a lei, eles não conseguiram, eles eram transgressores daquelas leis. Imagina você, meu irmão, do sistema religioso, como você acha que consegue guardar essa lei? Como você acha que essa lei que você está vivendo certo? Não está, meu querido. Como é que está? Porque você não faz nem o pacto da circuncisão. Você devolve o dízimo. Com certeza você não devolve o dízimo certo, entende? Uma vez que o dízimo já não existe mais. Mas mesmo assim, se você estivesse fazendo certo, você deveria contribuir com o dízimo certo, do jeito que está na Bíblia, né? Mantimento e outros animais, etc. E não dinheiro por todo mês, como fazem no sistema. O apredejamento de Estevão. Estevão foi apredejado nessa mesma passagem, nesse mesmo dia, 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Quando a gente vai falar com o irmão do sistema religioso da graça, eles não aceitam. E aqui Estevão está vivendo isso, a mesma coisa, eles não estão aceitando a mensagem que Estevão está pregando. E ali eles vêm questionar Estevão, perguntar a Estevão a respeito disso. E Estevão fala toda essa mensagem que eu li, Estevão falando, e aqui eles apredejam Estevão. 55. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele quem? Estevão, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. 56. Disse-lhe, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé,
à direita de Deus. 57. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. 58. Lançaram fora da cidade e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Aqui é Paulo hoje, né? Saulo. 59. E apedrejavam, pois, Estevão, que, orando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E pôs-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Olha para ver aqui, Saulo ainda era soldado de Saulo, não era Paulo. Olha para ver. Então eles não aceitaram a verdade, eles não aceitaram a mensagem de Estevão, a mensagem que Estevão pregava da graça. E ali, quando eles chegam ministrando a mensagem da graça, o sumo sacerdote já questiona, e Estevão conta toda essas palavras que eu falei. Estevão fala para eles, e ali eles entendendo que estava afrontando eles, apedreja Estevão, e não aceitam, né, a mensagem de Estevão. E eu vi isso, né, eu vejo isso aí, né, a gente vai falar com um irmão do sistema religioso, ou uma irmã, eles não aceitam. Tem uns que é muito fanático, né, é religioso fanático, e até agride as pessoas em palavra, né, como já tem acontecido comigo aqui na cidade, que eles me chamam de herege quando eu vou falar da graça, eu vou falar do evangelho da graça, eles não aceitam. E essa mensagem de Estevão, quando eu estava estudando ela hoje pela manhã, me chamou muita atenção, e Deus falou comigo, e em seguida, né, Deus me chama a atenção a postar esse vídeo e fazer essa leitura, compartilhar no canal para você. E você que não conhece ainda, vê na sua Bíblia, né, o capítulo que eu estudei, os versículos, né, lê com calma que você vai entender. Então é isso, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Foi só mesmo a leitura aí de Estevão, né, de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu achei interessante, né, porque ali eles rejeitaram a mensagem de Estevão por causa das leis, né, dos rudimentos da lei. Então é isso aí, graça e paz, que o nosso Deus te dê muita saúde, muita paz e muita felicidade. Até um próximo vídeo. Graça e paz.